Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, tá tudo na bênção por aí? Se não estava tudo na bênção, vai começar a ficar agora, porque está no ar o podcast mais abençoado do Brasil. É isso aí, povo de Deus, povo abençoado, que alegria ter você aqui conosco. Nós estamos aqui começando mais um episódio pela misericórdia, bondade e graça de Deus, e nós estamos muito felizes. Fala aí, Lincoln. Nós não temos palavras, como diz um querido pastor aqui de Belo Horizonte, é um prazer inoxidável poder estar contigo no seu carro, na sua casa, aonde você estiver agora ouvindo Tá na Benção. Para nós é uma alegria ter você conosco, e hoje, o Tá na Benção de hoje, nós temos um assunto extremamente importante, essencial e imperdível. É por isso que você não pode nos deixar de maneira alguma. E para que você sempre nos acompanhe desde já, nós queremos te pedir para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também nos seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde você vai poder acompanhar cortes do Tá na Benção, também stories, onde nós, se Deus quiser, no próximo Tá na Benção, já teremos uma grande novidade para poder contar para vocês. Mas tem que acompanhar nós lá. Mas vocês têm que nos acompanhar no @Tá na Benção, viu? Nosso Instagram, @Tá na Benção. Siga-nos nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe diariamente. Que Deus abençoe. E você será abençoado. Jesus. Bom, hoje é uma alegria muito grande poder receber aqui o querido amigo pastor Davidson Medeiros. É uma alegria poder ter aqui no Tá na Benção. Alegria. E juntos nós compartilharmos com a nossa audiência sobre a palavra de Deus, edificando vidas com bom conteúdo saudável, porque eu e o Gabriel, nós temos esse lema aqui de que o nosso papel é conseguir influenciar as redes sociais com conteúdo saudável, principalmente da palavra de Deus que nós amamos tanto. Por isso, eu quero deixar contigo, se apresente para o nosso pessoal de casa, aqueles que não te conhecem, se apresente, pode ficar à vontade, meu amigo, é um prazer ter aqui. Quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor, agradecer a Deus pela vida desta dupla abençoada, deste podcast abençoado, Tá na Benção. Viu? Lincoln e Gabriel, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Tenho certeza que este projeto nasceu no coração de Deus e foi comunicado ao coração de vocês. Amém. E vocês têm, de forma maravilhosa, desempenhado aquilo que Deus tem entregado ao coração e ao ministério de vocês. É uma alegria, uma honra muito grande. Desde já, quero agradecê-los, viu? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Davidson Medeiros. Hoje, atualmente, estou na Assembleia de Deus, Ministério de Belo Horizonte, nosso ministério, Regional Aparecida e Ipiranga, pastor Geraldo Roberto Martins, meu regional. E estamos aí nessa caminhada já, esse ano faz 15 anos. 15 anos. Que estamos nessa jornada com o Senhor, quando o Senhor nos salvou, ali no ano de 2009. E desde então, rapidamente, posso dizer assim, né, aos nossos olhos humanos, precocemente desenvolvi um desejo muito grande pela palavra. Recordo-me que, na época, o evangelista que me ganhou para Jesus, Bruno, ali no bairro Cabana do Pai Tomás, ele me incentivou muito a estudar, muito a ler, e tão logo eu fui fazer um curso teológico ali no ano de 2009, na Assembleia de Deus, Tempo Central, ali, Rua São Paulo, 1341. E de lá para cá percebi que entrei em uma via de mão única, uma via sem volta, porque aí estamos de fato cumprindo o que o profeta Oséias proclamou ao seu povo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. De lá para cá temos aí estudado aí a palavra do Senhor de forma maravilhosa. Glória a Deus por isso. Então, o seu start assim, veio rapidamente logo após a sua conversão, o seu start com a vida de estudo teológico veio rapidamente. Sim, bem rápido, porque, por exemplo, recordo-me que após 3 meses de conversão, eu ganhei uma Bíblia de estudo pentecostal. E aquela Bíblia de estudo, para mim, que tinha assim noção quase nenhuma da palavra, despertou muito em mim. Hoje o que nós conhecemos como notas textuais, notas de rodapé, estudos bíblicos, concordância, dicionário, Sim. mapas, hoje que nós temos uma facilidade de manobrar, para mim aquilo ali era um tesouro sendo descoberto. Sim. Então eu recordo-me que no início da minha conversão, 3 meses eu li a Bíblia toda.
Então, assim, li, né? Bem empolgado mesmo. Bem empolgado. A gente sabe que existe a diferença de ler, meditar, estudar a palavra, mas para mim foi muito gratificante. E aí, o evangelista que me ganhou disse: Davidson, percebo que Deus tem na sua vida essa chama pela palavra. E eu ficava sempre muito atento quando estavam pregando, ministrando. E aí, matriculei-me no curso teológico básico de teologia, e de lá para cá estamos nessa jornada aí. É uma bênção, né, rapaz? Uma alegria. Glória a Deus. Muito bom. Ô, Davidson, assim, a gente sabe que hoje, né, pouco tempo depois, digamos assim, de 2009 para 2025, nós temos aí mais de um pouco de 10 anos, né? E de lá para cá muita coisa mudou, inclusive ao grande acesso a informações que a gente tem hoje. Eu outro dia estava vendo um trecho de uma pregação da pastora Helena Raquel, que ela diz o seguinte: na maioria das vezes hoje as pessoas estão perdendo tempo discutindo assuntos na sala, quando nós temos uma missionária morta no andar de cima, né? E ela queria dizer com isso acerca das discussões desnecessárias que às vezes a gente tem nas redes sociais, etc e tal, os inúmeros debates, enquanto o essencial mesmo, que era a restauração de vidas, está sendo deixado de lado. Com isso tudo, o que eu quero chegar é o seguinte: o que eu digo que mudou desse tempo para cá? Hoje a gente tem diversas correntes teológicas, né? De diversos pontos de vista, e tudo isso muito acessível. Não é para esse alguém que está chegando, assim como você chegou um dia, por exemplo, em 2009, e o seu primeiro contato foi com uma Bíblia de Estudo Pentecostal e logo após um curso básico de teologia. Mas hoje, por exemplo, um jovem que converte hoje, amanhã ele entra no YouTube procurando alguma coisa, ele tem um monte de tiro para tudo quanto é lado, que no final ele não chega a lugar nenhum. Sim, sim. Então, o que eu queria construir, queria te fazer uma pergunta é o seguinte: para nossa audiência, o pessoal que está em casa, eu sei que já tem gente que, né, Gabriel, que talvez já seja um pouco mais inteirado, mas outros um tanto quanto menos, mas o que é teologia? Uma teologia saudável, e qual a importância dela na vida da igreja? É muito importante essa colocação que você fez, meu amigo Lincoln, meu amigo Gabriel, porque, na verdade, hoje nós podemos pontuar objetivamente da seguinte maneira: existem dois tipos hoje de conhecimento: conhecimento adquirido e conhecimento compartilhado. Hoje, com esse acesso que poderíamos tirar proveito, beneficamente falando, está se tornando uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque, de fato, hoje as redes sociais têm o imediatismo da informação e acaba que você pode tornar-se um tanto quanto, eu vou usar uma expressão bem simples que vocês entenderão, preguiçoso no que tange a questão de buscar o conhecimento. Então, se eu fosse responder hoje na teoria o que seria teologia, todo mundo sabe. A palavra vem do grego theos, que significa Deus, e logia, que é ciência. Agora, a teologia, ela nada mais, nada menos é do que o estudo sistemático a respeito de Deus. Então a gente tem essa definição prática do que é a teologia. Então, estudar Deus parece um tanto quanto assim incoerente. Como estudar Deus? É aí que entra algumas matérias da teologia, algumas áreas da teologia. Por que estudar Deus? Objetivamente falando, é como se nós estivéssemos querendo dizer para você o seguinte: como conhecer a revelação de Deus? Há quem diga que na teologia nós temos muitas formas de revelações de Deus, e 3 delas são consideradas principais ou especiais. Primeiro, Deus se revelou através de Cristo. É a revelação ápice de Deus. Toda vez que você quiser conhecer o coração de Deus, é bom que você conheça Cristo. É bom que você conheça a pessoa de Cristo. Sim. Então, Cristo, ele revela o coração de Deus. Toda vez que você quiser conhecer o poder de Deus, a capacidade de Deus, você conhece, então, a criação. A criação que nós chamamos de natureza. Né? A criação, ela é o currículo de Deus. Currículo de Deus. E quando você deseja conhecer os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus, você conhece a palavra de Deus. Então, o caminho correto para se conhecer, para se ter uma boa teologia,
é conhecendo a palavra de Deus. Por quê? São coisas inseparáveis. Não tem como conhecer a Deus sem conhecer a palavra de Deus. E é bom que se interesse pela palavra. Por quê? A pessoa que diz assim, olha, eu amo a Deus, mas não ama a palavra de Deus, não é coerente. Sim. Semelhantemente eu chegar hoje em casa para minha esposa Tamires e falar, Tamires, minha esposa, continuo te amando, mas daqui para frente não quero saber mais ao seu respeito. Então, isso aí é um pouco incoerente. Então é preciso conhecer a palavra de Deus. E aí, Lincoln, finalizando esse primeiro pensamento, eu trouxe uma frase aqui, um pensamento, Gabriel, do Martinho Lutero, muito sério. O que é teologia? Eu vou responder na continuidade para vocês assim. A teologia nada mais é do que a gramática do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, no Aurélio, a palavra gramática significa conjunto de prescrições e regras que determinam o uso considerado correto da língua escrita e falada. Então, é o Espírito Santo que acaba comunicando para nós toda essa direção da revelação de Deus. Então, se nós formos hoje responder para os abençoados e abençoadas que estão nesse podcast abençoado, a teologia basicamente é isso. A teologia é esse conjunto de regras que vai nos nortear sobre os pilares da fé cristã. E aí, no segundo momento, qual que é a essencialidade, a importância dela para a igreja? Bom, nós entendemos que é através da teologia que nós compreendemos os principais pontos doutrinários da fé cristã, da doutrina, de Cristo, do Espírito Santo e principalmente da questão da religião. Aí eu finalizo esse primeiro momento com vocês com mais um pensamento muito importante. As pessoas perguntam assim, talvez alguém pode perguntar, o que é religião? Bom, nós temos uma definição que vem do latim religar, né? Religar o homem a Deus. Mas, na prática, o que seria religião? Eu trago uma resposta para vocês assim. São tentativas humanas de trazer respostas sobre esta vida terrena e a vida eterna. Então, religião, repetindo, são tentativas humanas de trazer respostas para esta vida e respostas para a vida eterna. E é aí que entra a importância de nós, estudantes da teologia, comprometidos com a palavra. Por quê? Queria compartilhar com vocês esse pensamento para nós interagirmos um pouco. Tem uma frase de um grande puritano que diz assim: se os cristãos estiverem errados sobre Deus, sobre o que nós estudamos, o norte da teologia, o pilar da teologia, se nós estivermos errados, então nós vamos perder a vida. Imagine que tudo isso que nós fazemos, tudo, desde a preparação de igreja, conjunto, tudo, Bíblia, céu, inferno, imagine que tudo isso seja em vão. Perdemos a vida. E esta vida aqui nós viveremos aproximadamente 70, 80 anos, passou disso é cansaço, enfado. Agora ele continua dizendo, Lincoln, Gabriel, se o restante do mundo estiver errado, eles perderam a eternidade. Então nós vamos passar muito mais tempo do outro lado da vida do que aqui. Então é por isso que temos que ter uma responsabilidade muito grande em tratar sobre este assunto da teologia. Por isso que temos que entender a importância dela para a igreja, porque nós estamos tratando não apenas de coisas para esta vida, nós estamos tratando para coisas da eternidade. Maravilha, né? Eu acho tão interessante isso que você está falando, ô Davidson, porque é o seguinte, e hoje, nessa pós-modernidade que a gente está vivendo, eu acho que dentro do nosso estudo da teologia, e quando, gente, vocês ouvirem essa palavra teologia, é o estudo da palavra de Deus, como o Davidson acabou de colocar, sempre, ao ouvir teologia, sempre assemelha a Bíblia, ao estudo da palavra de Deus. A Deus. Hoje a gente chegou num nível tão crítico que, dentro do da teologia que nós fazemos hoje, a gente precisa voltar a reafirmar o óbvio. O óbvio. O óbvio da palavra de Deus. Sim. Porque nós temos tantas coisas absurdas, porque existem uns pensamentos dos nossos pais na fé que dizem assim: se você estiver estudando e a luz começar a te ofuscar, porque luz demais também cega.
Isso. Se você estiver cavando e jorrou água, para. Se você cavar mais, vai virar lama. Então, na sociedade pós-moderna que a gente vive hoje, existem muitas pessoas que eles não sabem a hora de parar de cavar e aí começam as invencionices. Isso. É onde nós temos a responsabilidade de pensar na eternidade, voltando a reafirmar o óbvio. O óbvio da palavra de Deus, o óbvio daquilo que a Escritura diz, né? Não essas coisas desconexas, esses malabarismos, essas coisas tão defeituosas que eles acabam construindo de uma maneira assim tão carnal e às vezes até diabólica sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo, desacreditando totalmente a divindade e usando até mesmo a própria Bíblia para poder provar os seus pontos de vista. Quando na realidade a Bíblia Sagrada, como você colocou, ela é um instrumento da revelação especial de Deus. É aqui que a gente tem o coração de Deus revelado para nós. É o coração de Deus. Só na Escritura. Né? E é interessante, Lincoln, essa sua pontuação sobre voltar a reafirmar aquilo que já foi pontuado. Eu estava pensando comigo esses dias e eu queria compartilhar isso com vocês e com todos que estão conosco. É interessante, o pastor Antônio Gilberto, um dos baluartes da Assembleia de Deus, um dos principais aí nomes acadêmicos da Assembleia de Deus, ele disse assim: tudo o que Deus criou, tudo o que Deus deixou, não tem data de validade, vírgula, tem durabilidade. Qualquer coisa hoje que você adquirir que não esteja diretamente autorizado e com Deus como autor, isso aqui foi criado pela mão de Deus, qualquer outra coisa que Deus tiver capacitado o ser humano. E por mais que nós estamos realmente nessa era pós-moderna, onde de fato a ciência tem se multiplicado, hoje nós estamos tendo a alegria de estar nesse podcast aqui por causa dessas ferramentas maravilhosas. Isso aí é incontestável. Só que a pontuação é a seguinte: tudo que Deus criou não precisa de atualização. Tudo que Deus criou não precisa de manutenção. Tudo que Deus criou não precisa de substituição. Hoje nós temos telefones que, de sempre e sempre, nova atualização disponível. Nova atualização disponível. É uma ruína isso daí. Não é? Mas a palavra de Deus não tem. Chega uma hora que você tem que comprar outro. Tem que comprar outro. Então, assim, a palavra de Deus não precisa dessa atualização. Tudo que Deus criou tem data não tem data de validade, mas durabilidade. Então, realmente voltar a reafirmar o que já está, o que já é, e não trazer a novidade. É aquela coisa, né? Quando você se apega aos fundamentos da palavra de Deus, você não cai nessa loucura de que hoje, como algumas pessoas querem fazer, de reescrever a Bíblia, sim, de atualizar a Bíblia, de querer de alguma forma mudar aquilo que nos foi dado para satisfazer a ausência de arrependimento no coração do homem pós-moderno, onde o seu ego lhe aponta de que ele é bom assim, ele é perfeito assim, e ele não precisa ser mudado em nada. Sim. O que precisa ser mudado é a palavra de Deus, que ela é arcaica, ela é antiga, ela é preconceituosa, ela é ultrapassada. Mas eu gosto muito de uma frase que diz que a Bíblia Sagrada ela não é antiga e nem muito menos ela será atual. Ela é eterna. Eterna. Essa palavra ela é eterna. É lindo isso. Olha, para a gente fechar esse ponto aqui, é bom a gente falar isso. As pessoas, quando se fala assim, teologia, ela vem com uma bagagem muito grande. E de certa forma, uma grande porcentagem preconceituosa. Justamente por isso. E porque as pessoas falam assim, não, fulano começou a estudar teologia, virou outra pessoa. E aí, Davidson, teologia esfria o crente? A letra mata? Ou seja, né? Assassino, né? Por assim se dizer, né? Bíblia demais, fica doido. Na verdade, eu entendo assim, vamos usar essa expressão, né? Eu não sei se pode falar essas palavras, né? Mas abertamente, essa questão de assassinato, não, pode ficar tranquilo. Nós trouxemos a tia Keila aqui e falamos sobre prevenção ao abuso infantil. Tá. Então, só que eu falei assassino, né? Então vamos lá. As pessoas perguntam, Davis, a teologia mata? Mata a igreja? Mata. Mas eu vou falar qual teologia mata. A teologia antropocêntrica.
A teologia que coloca o homem no centro. A teologia que transforma o culto em um show. Boa. A teologia que transforma o louvor em apresentação. A teologia que transforma o púlpito em circo. A teologia que transforma profetas em palhaços. Essa teologia mata. Essa teologia é perigosa. Então a gente precisa entender que, de fato, o Lloyd Jones, o Dr. Martin Lloyd Jones, uma certa feita, pontuando, disse o que seria a pregação, que é a teologia, né? Ele diz assim que a lógica em chamas. É a consciência pegando fogo. Então, eu não vejo problema em estudar teologia, de fato, por bondade de Deus, você, nós que aqui estamos, e centenas de pessoas que estão nos acompanhando, hoje são provas de que a teologia não nos esfriou. Com certeza. Ela nos aproximou mais de Deus. Estou mais apaixonado por Deus agora, que eu passei a estudar mais do que quando eu cheguei. É isso daí. Muito bom. É isso daí. E assim, ô Davidson, é muito importante isso, porque a Bíblia, ela é o nosso manual de regra, fé e prática, né? E como a gente tem batido nessa tecla, ela é o instrumento da revelação especial de Deus, é onde a gente conhece Deus, é a nossa fonte de água pura, de água cristalina. E o quanto é importante nós mantermos um estudo sadio da palavra de Deus. E nesse segundo momento eu gostaria de extrair de você o seguinte: de que maneira a teologia ela nos ajuda a permanecer fiel à palavra de Deus? Não aos achismos, não àquilo que eu quero, não à maneira que eu interpreto. A sua verdade não é a minha verdade, porque esse relativismo no evangelho ele não cabe. Né? No evangelho é claro que existem diversos pontos doutrinários acerca de muitas coisas, Sim. mas a verdade absoluta da escritura ela é uma só, então não existe a sua verdade e a minha verdade. E de que maneira o estudo da teologia ela nos ajuda a permanecer fiel a essa verdade central da escritura, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada? Excelente colocação, essa maravilhosa pontuação. Bom, eu trouxe para vocês aqui essa tarde um pensamento da seguinte maneira: a leitura bíblica mal orientada conduz a uma vida mal orientada. Forte, né? Então a gente precisa entender isso. Então, dentro de uma das matérias sistemáticas da teologia, apologética, defesa da fé cristã, a gente entende que é muito mais fácil você pregar o evangelho onde ele nunca foi pregado, ou a quem ele nunca foi pregado, do que pregar a quem ou onde ele foi pregado de maneira incorreta. Então, nós temos um pensamento puritano da seguinte maneira: ai de nós se não pregarmos o evangelho. Mas, pior ainda, é se o pregarmos de maneira incorreta. Então, dentro dessa pontuação, nós temos a seguinte intenção essa tarde. É muito frequente que muitas pessoas que quando vão ler a Bíblia, elas saltam e caem de paraquedas em um texto. Não compreendem o contexto, não compreendem a cultura, não compreendem toda a estrutura que permeia ali a palavra do Senhor. Então, ter uma boa orientação contra a estrutura da Bíblia é fundamental. Por quê? Richard Baxter, um pastor puritano, ele disse que uma vez lida, interpretada, a palavra na boca daquele que fará uso é semelhante a um bisturi na mão de um médico. Um erro pode ser fatal. E é interessante porque ele diz que toda vez que estamos lidando com a Bíblia, é diferente de lidar com questões seculares, por mais nobre que sejam. Seja trabalhar desde uma dona de casa, que é nobre, a ser um diretor de empresa. Ou um médico. Mas eles lidam, apesar de, por exemplo, um médico, um policial, um bombeiro, lidar com vidas. Mas até então, eles lidam com vidas na forma física. E lidar com a palavra é lidar com vidas de forma espiritual, de forma eterna. Então, qual que seria essa importância, meu amigo? Aí nós temos também a exegese, a hermenêutica, que são duas irmãs gêmeas que nós gostamos de chamar na teologia, e de maneira bem simples explicando, queria que todos vocês acompanhassem dessa forma. É basicamente o seguinte: uma te dá a receita do bolo, vamos usar essa expressão.
a outra te mostra como usar os ingredientes da receita. Então, exegese e hermenêutica são duas matérias que nos mostram a importância da centralidade e fidelidade nas escrituras. Então, John Piper diz assim: a má teologia desonra a Deus e destrói as pessoas. Então, nós precisamos entender, dentro da sua pergunta categórica, qual que seria, quando você me pergunta, eu penso retoricamente assim, meu amigo Lincoln, meu amigo Gabriel, qual seria a principal finalidade da pregação? É uma pergunta que parece não ter uma resposta única, de fato não temos essa presunção. Mas o Lloyd Jones disse assim: gosto de pensar que é esta, dar a homens e mulheres o senso de Deus e de sua presença. Então, como que a teologia vai nos ajudar nessa fidelidade à igreja permanecer? Porque hoje está difícil. Queria dizer a vocês com muito carinho, está muito difícil. Vocês são dois pregadores do evangelho. E o Leonard Ravenhill tem duas coisas que eu queria falar para vocês, que o meu coração hoje pela manhã ficou pensando nisso. E eu fiquei meditando nisso. O Ravenhill disse: esta geração de pregadores, a você que está nos acompanhando, também pesa sobre você, responderá perante Deus por essa geração de pecadores. Então é uma responsabilidade muito grande. Isso é muito sério que você está falando, que ele disse, que você está repassando. É muito sério. É muito sério. Por isso que volta o pensamento do Baxter. Por quê? Porque ele ainda disse assim: meu filho, se der tempo de você fazer, e isso eu estou dizendo não no sentido de acovardar, mas é no sentido do peso da responsabilidade. Ele falou assim: meu filho, se der tempo de você fazer qualquer outra coisa, faça. Porque se Deus te chamar para ser um ministro dele, a responsabilidade é muito grande, meus amigos. É isso que às vezes, Davidson, a gente quer que essa geração de pregadores, eles entendam quando vê a gente fazendo uma crítica construtiva nas redes sociais, porque eu gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, quando a gente critica, por exemplo, uma pregação de Vitória Souza, um outro que... bem recente agora, um jovem, Mateus alguma coisa, um missionário Mateus alguma coisa, esqueci o sobrenome dele, mas eu acho que o nosso público conhece bem, Mateus e tantos outros, com algumas distorções do que é realmente a boa pregação da palavra de Deus. Sim. Quando a gente faz uma crítica, e eu aprendi que toda crítica ela deve ser equilibrada, porque dependendo do jeito que você fizer uma crítica, você pode acabar matando uma pessoa. Então hoje eu sou mais equilibrado para fazer uma crítica. Quando a gente vai para a rede social e fala assim, não é assim, ou faz um comentário, etc e tal, o que a gente está querendo não é silenciar aquele pregador, não é silenciar ela, não é silenciar ele. O que a gente está querendo, na verdade, é fazer com que eles amadureçam e tenha essa percepção de que, pela nossa pregação, daquilo que nós estamos fazendo, essa geração, nós que temos essa função de pregar a palavra de Deus, nós que somos os responsáveis por essa geração, por trazer o remédio para essa geração. E quando você prega uma palavra distorcida, você pode fazer com que pessoas vão ao inferno confortavelmente. Sim. Existe um pensador que diz assim que muitas pessoas estão no inferno hoje porque elas foram consoladas no dia em que elas precisavam ser confrontadas. Sensacional. Então, quando a gente critica, a gente quer que essas pessoas amadureçam na questão da pregação, porque eu posso dizer que eu já fui assim. Uhum. Quem me conhece um pouquinho da minha história sabe, eu vim... Conhecido como Birubiru, Bola de Fogo. Eu era conhecido como Lincoln, Bola de Fogo. Sério? Que negócio... Toalhinha voava. Toalhinha, paletó. Hoje em dia, por exemplo, dependendo do jeito que eu tiver, se eu tiver crendo igual... Eu acho que a nossa audiência não sabe, vale a pena eu trazer isso aqui. Isso é nova pra mim, hein? Teve um dia que eu estava no culto com o Davidson, uma igreja em Betim. A gente estava naquele dia, umas 5, 8 pregadores naquele dia. Foi. Meu Deus. E aquele dia foi um dia assim, como diz o pastor Joaquim Jeremias, um culto power, mega pentecostal. E no meio do culto, eu não sei o que aconteceu. Entrega tudo. Que de repente eu vejo esse cidadão nesse porte físico. Eu hoje tenho 23 anos, mas naquela época eu acho que eu tinha uns 16.
E vocês veem aqui que a carcaça do frango já não é muita coisa, mas naquela época era menos. Eu vejo esse homem vindo pra cima de mim igual um touro. O Davidson me pegou no colo assim, me jogou no ombro e saiu simplesmente correndo comigo meio da igreja fora. Então, assim, eu faço parte do seguinte: se eu receber uma direção, eu não tô nem aí se vão me julgar na internet. Outro dia eu tava pregando lá na igreja e eu, naquela emoção, eu saí subindo em cima dos bancos da igreja. Eu disse, eu não tô nem aí. Né? Assim, mas a gente amadureceu concernente à pregação do evangelho. Então, só para me concluir, na minha época de adolescente, a minha forma de preparar um sermão era como? Eu entrava para dentro do quarto, abria a Bíblia, lia um texto, ajoelhava e ficava olhando para cima, esperando. Descer a mensagem. Descer nem que fosse uma frase. E dessa frase você construía um sermão de 1 hora. Receba. Nessa época pregava alguma coisa? Não. A pregação era eficiente? Talvez, pela misericórdia de Deus, alguém poderia ser alcançado. Mas havia uma deficiência na pregação. Sim. E não tem como comparar, e eu não digo isso de uma maneira egocêntrica ou soberba, mas eu digo isso me gloriando no Senhor, a pregação do Lincoln de hoje com o Lincoln adolescente. Sim. Porque eu me dei a oportunidade de amadurecer e me permitir ser moldado. Sim. Então, e aí eu passo a bola para você, é o seguinte: quando a gente vem fazendo uma crítica construtiva ou apontando algumas coisas na vida dessas pessoas, é exatamente para poder elas terem o mesmo start que a gente teve na cabeça de amadurecer concernente à pregação da palavra de Deus. Mais uma vez, a sua colocação cirúrgica, né? Você, mais uma vez, pontuando muito bem. Eu queria só deixar para todos vocês que estão nos acompanhando a seguinte coisa, Gabriel. Estudar teologia significa buscar um conhecimento acerca de Deus e do que nós já falamos dos pilares. É uma tarefa que vai demandar algumas coisas. E eu trouxe 2 aqui. Esforço. Então, quando o Lincoln pontua sobre Vitória Souza, os outros pregadores coaches que estão aí na internet, o que tudo indica, que pressupõe para nós que não há esforço nenhum. Não há esforço. Verdade. E persistência. A gente consegue ver a diferença de quem persistiu de maneira correta e de quem não persistiu. Porque se tiver esforço, se tiver persistência, o resultado é compensador. Uma certa feita, em sala de aula, nós estávamos estudando homilética, e aí perguntaram assim, né, dentro da estrutura sermonária: professor, quanto tempo se demora para preparar um sermão? Aí o Lincoln falou, né, ficava ali, lia o texto, ficava ali 1 hora e tal. E isso é uma pergunta, assim, um tanto quanto séria, porque a gente vai usar uma resposta, e uma resposta, assim, atemporal. O Edward Maltz é um dos mais respeitados homens a respeito de oração, vida de piedade, tudo que vocês imaginarem de vida cristã. Fizeram essa pergunta para ele. Falaram assim: quanto tempo se demora para preparar um sermão? Aí ele respondeu assim: aproximadamente de 10 a 15 anos. Falaram assim: puxa vida. Um sermão. Como assim? 10, 15 anos? E aí, eu entendo o que você disse, que realmente nos primeiros momentos, Gabriel, que nós pregávamos, eu acho que nós íamos na vontade. Íamos muito naquela coisa de ser um instrumento de Deus, na garra. A primeira pregação que eu ministrei, o pastor falou: você vai pregar, David. Eu orei, jejuei, aí eu, amém. Já até sei o resultado. Preparei sobre Abraão e Isaac, mas eu vou voltar no balde. Preparei sobre Abraão e Isaac. Aí eu tava naquele dia sem prepotência, falei: mas eu tô no óleo, eu tô no azeite, líder de jovens na época, né, lá no Nova Gameleira. Meu Deus. Aí ele me deu, falou assim: você vai ter 40 minutos pra pregar. Nossa. Beleza. Minha mãe tava presente, né, porque minha mãe foi que me ganhou pra Jesus na oração e tal. Meu Deus. Irmãos, comecei a pregar. Olha, se eu preguei 5 minutos foi muito. É isso aí. Olha, e eu preguei 5 minutos, o fio do microfone enrolou na minha perna, que eu não sei como, eu não consegui soltá-lo, e até uma Nossa Senhora eu soltei no altar. Foi terrível, foi terrível, foi terrível, foi terrível. Quem nunca? Quem nunca, né? Quem nunca? Então, voltando ao balde, ele disse assim: quanto tempo se demora para preparar um sermão? 10 a 15 anos. Aí ele falou assim: mas perguntar por quê, professor? Porque é aproximadamente esse tempo que Deus usa para forjar o caráter de um instrumento dele.
Então, assim, a gente pensa assim, né? A gente tem 8, 9, 10 anos na caminhada, eu ainda não estou preparado? Não. Para essa medida que Deus está te usando, você está preparado. Para este local que Deus está te usando, você está preparado. Para esse ambiente que Deus está te usando, você está preparado. E aí eu tenho uma história de um pregador que queria muito pregar nos Gideões, e eu acredito que todos nós ansiamos, né, por grandes oportunidades, isso é fato, né, seja nos Gideões, seja na DEVEC, seja Brás, seja em qualquer outra, assim, né, expressivamente falando, você sabe. E aí ele ficou insistindo, Deus, eu quero, aí Deus falou com ele assim, olha, eu não vou te levar e eu vou te falar por quê. Aí Deus deu um sonho para ele. Aí no sonho Deus levou ele nos Gideões para pregar. E nos Gideões ali no ginásio, né, com aquela multidão de pessoas, pensam ali que da totalidade das pessoas, um quarto do ginásio só glorificava. Então, 20 mil ali, 10 mil mais ou menos. Então, um quarto só glorificava. E no sonho ele perguntou, Deus, o restante do povo todo desligado, tô aqui pregando, esses aqui são crentes. Aí Deus falou com ele assim, não, é porque o nível da sua unção hoje só alcança essa quantidade aí. O nível da sua preparação só alcança essa quantidade. Então é por isso que a gente tem que entender dessa preparação, dessa seriedade da palavra, da igreja levar a sério essa situação, porque é muito sério isso. Enquanto você fala nesse negócio da medida que você tenha para esse momento, a minha mente ela se lembra do texto de Samuel, né? O texto diz que todos os anos em que Ana subia, depois que Samuel nasceu e ficou no santuário, no templo juntamente com Eli, todos os anos ela fazia uma túnica nova e levava para ele. Quer dizer, a túnica do ano passado já não servia mais, ele precisava de uma nova. A nova. Trazendo isso para nós, pregadores, de um ano para o outro, cara, você percebe uma mudança radical no seu ministério. Radical. Porque o Davidson de 2024 não vai ser o Davidson de 2025. Radical, exatamente. E a medida que Deus te deu no ano passado e te usou no ano passado, não vai ser igual ele vai fazer nesse ano. Isso. E tudo é divinamente calculado por Deus para que você suporte. Porque, na verdade, faz recordar-me agora também a parábola do bambu chinês. Já ouviram? A parábola do bambu chinês é aquele que nos primeiros 5 anos cresce para baixo e depois ele cresce de uma vez para cima. Cresceu para baixo primeiro para suportar este peso. Eu confesso a vocês, sem sombra de dúvidas, oportunidades que me ocorreram 2024, eu não teria condições se não estivesse preparado para elas. Por exemplo, tão logo aqui em 2025, estar com vocês aqui é totalmente graça de Deus, dependência, gratidão, mas a gente sabe que o momento é esse, a gente entende. É semelhante uma vez fazer uma comparação bem simples. Quando eu fui fazer o exame para tirar a carteira de motorista, eu fui reprovado 3 vezes. Muito nervoso, aquela coisa toda. E na 4ª vez eu fui aprovado. E eu percebi que realmente das outras 3 vezes eu não mereci ser aprovado. Eu deveria ter controlado meu nervosismo? Talvez deveria. Deveria, mas não estava preparado nem para controlar meu nervosismo. E aí da 4ª vez deu certo. Então é isso daí, é preparar e estar atento aí às oportunidades. É isso, né, senhor? Muito bom. Rapaz, e o tempo já lá vai, né, senhor? Não, mas assim, falta bastante tempo ainda, né, produção? Mas o tempo passa tão rápido, né, Gabriel? Eu fico aqui caladinho, só ouvindo, só aprendendo, só admirando. Cara. Rapaz, passa rápido demais o tempo e é tão importante, né, Davidson, essa questão da boa teologia, do bom estudo da palavra de Deus, porque avançando um pouquinho, uma teologia bem preparada, uma teologia bem fundamentada, ela tem o poder de resguardar a mente das pessoas. Porque, igual a gente está colocando, hoje, infelizmente, devido às grandes plataformas digitais, o avanço do falso evangelho, ele acaba alcançando mais gente do que o verdadeiro. Sim. Mais gente do que o verdadeiro, por exemplo. É claro que a gente glorifica a Deus por ter acontecido isso, talvez seja uma oportunidade de evangelização, mas recentemente agora nós tivemos um camarada aqui no Mineirão que colocou tanta gente ali que nem um time de futebol conseguiu colocar a vida inteira.
E esse cara não prega um verdadeiro evangelho. Sim. Né? Então, assim, ainda nessa questão do que a gente está trabalhando hoje sobre a importância da teologia, do bom estudo, com uma teologia bem fundamentada, bem estruturada, uma teologia saudável, ela pode proteger a igreja das heresias e das falsas doutrinas, do falso evangelho, dos lobos devoradores. A boa teologia, ela também pode servir para isso, né? Mais uma colocação fenomenal que vocês prepararam. Vamos tratar essa situação iniciando assim. O que seria heresia? Né? Vamos pensar. Heresia, na sua prática, é rompimento com o tecido da doutrina. E aí a gente... definição, hein? Heresia é rompimento com o tecido da doutrina. E segundo o que nós entendemos, existem 3 tipos de doutrina: Deus, homem e o diabo. Então, logicamente, não é romper com a doutrina do diabo, que nós não devemos fazer nem conchavo nenhum. Verdade. Logicamente, não é a doutrina do homem, que às vezes é confundida com uso e costume. Então, é a doutrina de Deus. Então, o que seria a doutrina de Deus? Bom, aqui essa pergunta sua já nos ajuda a mencionar mais algumas matérias da sistemática da teologia. Por que não dizer história da igreja, eclesiologia, bem como também, novamente, a própria apologética. Os concílios da igreja, na história, eles serviram justamente para debater essas questões de heresia e falsas doutrinas, né? Agora, biblicamente falando, o que os pais da igreja, o que os heróis na fé, o que aqueles homens, os pilares que trouxeram a igreja após a morte do apóstolo João, definiram como heresia? Porque aí eu queria ouvir de você e do Gabriel aqui também algumas colocações, nós vamos ter aqui uma troca bem abençoada. Por exemplo, segundo o que eles definiram, já que é romper com o tecido da doutrina, por exemplo, divinizar Maria, heresia. Negar a humanidade ou a divindade de Cristo, heresia. Negar o nascimento virginal de Cristo, heresia. Para nós pentecostais, principalmente, não aceitar a existência e a operação da Trindade, heresia. Então, percebe que hoje, por exemplo, essas falsas doutrinas que têm se surgido hoje no nosso meio, elas realmente são fruto de algo que está vindo assim, muito bem escondido, muito bem maquiado, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou dar um exemplo muito sério para vocês que estão nos acompanhando. Eu tenho um exemplo que geralmente assim, quando a gente vai no interior pregar, quando a gente vai na casa dos irmãos, hoje vai ter um peixe para você aqui. Olha esse exemplo, hein? Aí as pessoas dizem assim, Gabriel, Lincoln, Davidson, vocês, as esposas, esse peixe aí, os espinhos dele, eles são grandes. Espinhos, né? Espinhas. Os espinhos dele são grandes. Tem que retirar. Agora tem outros que eles dizem assim, os espinhos aí são bem pequenininhos, tá bem fritinho. Aí eles dizem assim, vou usar a expressão do mineiro, hein? Mastiga bem com arroz que desce. Então, as heresias mais perigosas não são as grandes que nós podemos detectar, são as pequenas, que podem passar sem perceber ou virem misturada com outro tipo de alimento saudável. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, e talvez assim, eu até peço a compreensão de forma de compaixão mesmo, eu me solidarizo aqui se teve alguma situação com vocês nessa situação. Tirando a questão do safari, que é a África, as situações e tal, é uma pergunta assim que eu acho que de 1000 pessoas que você perguntar, talvez uma vai te responder que sim, talvez. Vou perguntar para vocês dois, que são 2 estudiosos, vocês já viram... Aqui, vamos usar nosso contexto então aqui, Brasil. Você já viram aqui falar no Brasil que um elefante matou alguém? Não. Aqui no Brasil? Não, né? Um elefante, não. E o mosquito da dengue? Muita gente. Tá matando todo dia. Percebe? Esse é o grande problema dessas falsas doutrinas. Então, como que a teologia vai ajudar a proteger a igreja? Porque os líderes estão preocupados. Ô Lincoln, Gabriel, eu e a minha esposa, eu estava pastoreando uma igreja, e nós pastoreávamos uma igreja no Califórnia ali, próximo ali onde o Atlético Mineiro construiu o estádio. E preparávamos, fazíamos
toda a preparação para levar saudavelmente para a igreja o alimento. Ou eu ministrava, aí não tive condições de levar amigos assim semelhantes a vocês, porque estava estruturando ainda, e aí não deu tempo porque fui retirado para uma outra situação. E a gente percebia que os crentes que tinham raiz sempre gostaram. Só que teve um dia que eu entrei em conflito, porque nós íamos levar às vezes alguns irmãos e algumas irmãs, e a gente conheceu uma igreja, pseudo-igreja, que justamente apresentava essa falsa doutrina, essas questões de revelação, CPF, identidade. Amigos, coisa de 2 quarteirões da nossa igreja. Era 10h30 da noite, a igreja estava transbordando. Então a gente fica assim, o que fazer para combater isso? Né? Então assim, o que eu aconselho, o que eu tenho de palavra para todos os líderes neste momento, principalmente aos senhores líderes que estão preocupados em perder as suas ovelhas, em dá-las o bom alimento saudável, eu trago para vocês uma coisa. Primeiro, o John Owen, ele escreveu uma coisa muito séria, o príncipe dos puritanos, ele disse assim: se conseguirmos pregar somente Cristo para pessoas, nós teremos pregado tudo para eles. Então assim, dentro disso, meu amigo Lincoln, o que eu posso dizer, Gabriel, é que a ovelha, ela fica em um pasto, a ovelha fica em um pasto não por causa da cerca que é colocada, mas do alimento que é dado. Então assim, hoje, para combater essas falsas doutrinas, para combater essas heresias, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande, porque eu estou percebendo que pregar o evangelho hoje na igreja está se tornando uma guerra quase pior do que pregar para fora da igreja. É verdade. Então, Davidson, como combater essas falsas doutrinas, essas heresias, como apresentar? Porque, na verdade, o que um líder, alguém que vai trazer um estudo para a igreja, ele vai apresentar uma continuidade de uma teologia que ele aprendeu em sala de aula, que ele aprendeu com seus mestres, com os doutores. Então, o conselho que eu quero deixar para vocês neste momento é esse. Deus prefere que preguemos a verdade a 2 pessoas do que a mentira para 2 milhões. De verdade. Deus prefere que preguemos a verdade para 2 pessoas do que enganar uma multidão. Isso é muito sério. Muito sério. Então, para combater essas falsas doutrinas, mantermos a verdade. E segundo Paulo escreveu aos Efésios, da armadura tem o cinto da verdade que unia e mantinha as partes das armaduras. Então, eu confesso a vocês, Josemar Bessa tem uma frase fantástica, meus amigos. Ele disse assim, olha, Calvino foi expulso da cidade por pregar a verdade. Jonathan Edwards, que pregou pecadores na mão de um Deus irado, foi expulso da igreja por não servir a ceia para quem vivia de forma indigna comprovadamente. Martinho Lutero foi excomungado da igreja e todo mundo sabe que não era desejo dele sair da igreja católica. Ao que tudo indica, ele não queria sair, mas reformá-la não deu para ficar. E aí o Bessa conclui dizendo assim, ó, a verdade tem o seu preço, mas vale a pena. Glória a Deus. John Wycliffe, né, que tem aqui até o dicionário da CPAD, muito bom, um dos heróis da fé, ele diz assim, no fim a verdade triunfará. Então, nós vamos sofrer um pouco mais. Eu quero encorajar os senhores, nossos companheiros pregadores, quero encorajar as senhoras, companheiras aí de ministério, quero encorajar os senhores pastores de igreja, quero encorajar vocês aí que estão na liderança de jovens, adolescentes, senhoras. Contra as trevas só existe a luz. Então, para combater essas falsas doutrinas, essas heresias, somente a verdade. E aí nós precisamos nos preparar. Por quê? Porque parece que eles estão... só parece, viu, meus amigos? Mas parece que eles estão sempre um passo à frente. Só parece. Um dos lemas que nós adotamos aqui no nosso podcast deles é justamente Oséias 4:6.
O meu povo será destruído porque lhe falta conhecimento. Cada mesa que a gente passa aqui, a gente fica, tipo assim, entendendo mais esse conceito, sabe? Porque eu entendo o seguinte, se nós tivéssemos a postura como igreja, do assunto que você estava discussando aí agora, como os bereanos, eu tenho plena convicção, como o Lincoln falou, esses falsos pastores, profetas, pregadores, eles não alcançariam essa multidão que eles alcançam. Ganharia campo como tem ganhado, né? Então, essa ausência que a gente está falando aqui da teologia bíblica, de um jovem, muito do irmão, sério isso, parabéns. Não ter ali o hábito de ler. Eu e o Lincoln, a gente faz direto no nosso Instagram, a gente sempre tá lá falando sobre o devocional, sobre essa prática. 5 anos eu bato nessa mesma tecla. Porque eu duvido piamente de um cristão que vai permanecer de pé diante de uma heresia se ele não tem uma vida de devocional, de leitura, de conhecimento. E hoje é o que a gente pautou. Não é difícil esse acesso ao conhecimento. Não é. Não é. E a fala do Gabriel foi fantástica. E aí, eu penso assim, Lincoln, antes de nós encerrarmos, a gente pensa assim, né, que a teologia também, o Gabriel havia pontuado para mim, como que a teologia contribui para a unidade da igreja? Porque essas falsas doutrinas e heresias acabam trazendo a desunião. Eu tô vendo hoje jovens que chegaram na igreja literalmente assim, nada. E hoje querem discutir com seu líder espiritual. Uhum. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por causa do conhecimento compartilhado e não adquirido. Então, eu queria trazer uma última reflexão para vocês aqui, muito séria, de como a teologia ajuda a manter essa comunhão, então, da igreja. E por que é importante a comunhão, meus amigos? Irmãos, por que é importante a comunhão? Segundo o que eu vou dizer a vocês, o Senhor Jesus nos ensinou que a desunião custa a nossa credibilidade. Meu Deus. A igreja desunida não consegue testemunhar quem é Deus. Não rompe. Jesus falou na oração sacerdotal que se nós fôssemos um, o mundo ia crer que ele havia sido enviado pelo Pai. Então aqui, ó, para esse podcast abençoado, eu tenho que falar isso aqui antes de encerrarmos, ó. Para quem pertence a uma escola que dá valor à questão de números, biblicamente falando, preste bem atenção, a palavra dízimo aparece aproximadamente 24 vezes na Bíblia. Importantíssimo, dízimo. Quem é dizimista, para um outro dia a gente conversa. A palavra ofertas, aproximadamente 265 vezes. Jejum e oração, aproximadamente 100 vezes. Tudo isso são questões de práticas cristãs, né? Uhum. Agora, a palavra reunidos juntos, ou a palavra junto, aparecem aproximadamente na Bíblia 484 vezes. Então, a teologia séria, verdadeira, ajuda a igreja a se manter unida. Por quê? Quando a gente olha para a igreja primitiva, trouxe aqui para vocês, ó. Vou falar umas coisas aqui. O problema é que falar perto de pregador, depois eles vão, né? Só Deus, mas eu vou falar. Ó, a gente vê na igreja primitiva, meus amigos, é meu último pensamento. Eles se reuniram juntos, sofreram juntos, cantavam juntos, foram para guerras juntos, alimentavam juntos, foram perseguidos juntos, foram humilhados juntos, descansavam juntos, foram torturados juntos, planejavam juntos, cantavam juntos, oravam juntos, adoravam juntos, estudavam juntos, andavam juntos. Então, na Bíblia Sagrada a gente percebe que é possível ter uma comunhão. E aí, Tommy Tinen, que escreveu Os Caçadores de Deus, ele disse que existe uma oração, e eu vou deixar neste podcast aqui, uma oração que a igreja pode responder para Jesus. Porque geralmente a gente entende que é o Senhor que responde nossas orações, mas existe uma oração que nós, como igreja, podemos responder para Jesus. Ele orou dizendo: Pai, eu oro para que assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um. Então é aí que a gente tem que entender
que a comunhão, a união da igreja gera credibilidade. Verdade. E a desunião gera descrédito. Isso não só em termos da igreja local. É bom nós pontuarmos isso agora, porque eu tenho certeza que pessoas de outras denominações vão assistir esse vídeo, pessoas que são líderes de ministérios vão assistir esse vídeo. Assembleia de Deus, outras denominações, Batista, Deus é Amor, Quadrangular, Comunidade, Lagoinha, dentro das possibilidades de progressão de reino, quanto mais unidos nós formos, é melhor. É melhor. Né? Ah, você tem sua igreja local aí, você é líder do ciclo de oração, apoie os jovens. Você é líder dos jovens, apoie os obreiros. Se é os obreiros, apoie as irmãs. Infelizmente tem isso, né? Infelizmente, porque tem que estar junto. Infelizmente. É por isso que tem igrejas que estão adotando já essa questão de não ter mais essas questões. E isso é triste. É triste. É triste. Então, é preciso estar junto. Eu sei que cada um já tem suas demandas. Ah, Davidson, falar assim é fácil, porque eu já tenho as minhas responsabilidades no meu departamento, no meu ministério. Eu sei que não é fácil. Mas é preciso se esforçar para estar junto. Viu, meus amigos? Então, a teologia, ela ajuda isso também, porque conhecendo a doutrina verdadeira, conhecendo os alicerces verdadeiros, conhecendo aí essas situações, é maravilhoso. Meus amigos, esse é o Tá na Bênção de hoje, viu? Que maravilha. A importância da teologia na vida da igreja. Que bênção tem sido esse bate-papo até aqui. Infelizmente é uma tristeza muito grande quando o nosso camarada ali, ele faz assim com a mão pra gente ali, ó. Vocês não conhecem. Vocês não veem, mas a produção fica ali, ó. Não vou nem falar o nome dele, não sei se pode. Aí quando ele faz assim, ó, o Demétrio faz assim pra nós, assim, ó. Vai dar uma tristeza no coração. Não dava pra passar 10 minutos, não, Demetrio, hoje? Aí, ó, ele deu mais 10 minutos pra gente hoje. Ele deu hoje, mano. É tipo aquele, quando a gente tá pregando, o pastor fala 5 minutos, não pode mais um pouco. Não, meu Deus do céu. Igual um dia eu tava vendo o Marco Júnior pregar, Marco Júnior, ele falou assim, o teclado diz assim, quando tiver faltando 10 minutos, você faz uma nota. Aí ele tá pregando, aquele negócio ficou gostoso, aquele bate-papo, daqui a pouco o teclado diz, tandadão. Aí ele fez aquela careta dele, mau sinal. Então, quando o Demétrio faz assim, é um mau sinal pra gente. Principalmente quando o bate-papo tá bom, tá gostoso, tá fluindo bem. E existe uma coisa, ô Davis, aproveitando aqui, a gente não vai explorar muito, não, acho que nós vamos passar só um pouquinho, que eu gostaria de extrair de você nessa tarde, já que nós estamos falando dessa importância da verdade, né, da palavra de Deus, e de que em algumas ocasiões a verdade ela pode nos custar tudo, né? Porque você percebe que a maioria dos influencers hoje cristãos, eles não pregam a verdade a partir do momento que você vê o mundo os aplaudindo. Eu não estou falando de você ter uma pregação idiota, como pregação de Juarez Tavares, como uma pregação daquela mulher, aquela maluca da cabeça branca só. Nadir. Não é uma pregação maluca como idiota como a de Juarez Tavares da Nadir. Uma pregação agressiva, que você ataca as pessoas. Sim, não estou falando disso. Eu estou falando de você apresentar a verdade do evangelho, e essa verdade que você está rindo, você está atrapalhando eu pensar. Essa verdade mudar as pessoas, né? Mudar as pessoas. E essa verdade que custa tudo. Essa verdade que custou a liberdade de Paulo, essa verdade que custou a cabeça de João Batista, essa verdade que custou uma vida tranquila a Pedro, Jeremias, Isaías, a todos esses, se a gente pudesse sentar com eles nesse podcast e perguntasse para eles, o que você perdeu? Ele ia falar, meu amigo, senta aí que lá vem história, que eu perdi muita coisa ao pregar essa verdade, né? Então, nós percebemos isso hoje, essa ausência da verdade do evangelho, dessa verdade, dessa teologia saudável a ser pregada, a verdade ao coração dos ouvintes. Então, pensando nisso, que eu gostaria de te perguntar é o seguinte, como a verdade da teologia saudável, ela nos ajuda a responder questões contemporâneas e os desafios culturais. Porque aqui entra um dos grandes desafios da igreja brasileira hoje. Porque hoje a gente tem muita coisa. Hoje em dia nós temos igrejas contemporâneas. Aí nesse caso a gente poderia dizer que é uma teologia liberal. No caso, a teologia liberal são pregadas nesses púlpitos, né? Eu não estou falando da teologia liberal, estou falando de uma teologia saudável. Como nós pregamos uma teologia saudável, pode nos ajudar
a de... Você me atrapalhou, senhor. Então... Foi mal, né? Não, tá ótimo. Eu já entendi. Da vida dele. Foi mal, né? Como dentro de uma teologia saudável que a gente prega, nos ajuda a responder questões culturais contemporâneas, tais como a questão da homossexualidade. E não só isso hoje, porque hoje você não fala só sobre um relacionamento homoafetivo. E, por favor, gente, nós estamos falando isso daqui com todo o respeito do mundo. A nossa intenção não é atacar o indivíduo quanto sociedade. Quanto sociedade, o camarada ele pode ser, pensar, ser o que quiser. E isso sim é o princípio de democracia, sem a sua liberdade ser tolhida. O que nós estamos querendo dizer é que, quanto pregadores da verdade da palavra de Deus, nós precisamos anunciar aquilo que essa palavra confrontou em nós, confrontou em alguém na nossa família, e nós compreendemos e sabemos que essa é a verdade para a libertação e salvação do homem. Então, dentro dessa margem hoje, a gente tem pensamentos assim que são malucos. Hoje eu me acordo sentindo um cachorro, amanhã eu me acordo sentindo uma mulher, amanhã eu me acordo sentindo outro animal. Então, a gente tem essas questões tais como pena de morte, que quando vai esse debate para dentro das redes sociais, nas comunidades evangélicas, isso dá um pano para a manga absurdo, né? Então, nós temos essas questões contemporâneas e culturais. Como a boa teologia ela pode nos ajudar a responder isso de uma maneira saudável, pregando a verdade ao coração das pessoas, de maneira que elas possam ser transformadas por esse pensamento ou compreendam esse pensamento de uma maneira saudável. Então, hoje é bom nós pontuarmos, também é uma das matérias que a gente acaba tratando na teologia, e nós tratamos essa matéria como a ética cristã. Isso é muito importante, essa colocação do Lincoln aqui antes de finalizarmos. E aí eu pensei assim, que na verdade hoje nós estamos sendo assim, de certa forma bombardeados por esses dilemas éticos, e a gente está assim caminhando por uma situação que a gente pensa assim, como que a gente deve se comportar? Sim. Como que a gente deve se posturar? Então eu queria dizer a vocês o seguinte: teologicamente falando, nós entendemos que a ética cristã ela é baseada na palavra de Deus. Nosso comportamento, aquilo que cremos, aquilo que acreditamos, aquilo que nós estamos aí pautados, está na palavra de Deus. Então, baseados na palavra de Deus, é que nós temos algumas atitudes e algumas posturas. O que eu queria dizer a vocês é o seguinte: tenho duas coisas para dizer a vocês. Duas coisas para nós falarmos do ensinamento. Primeiro é que o Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, disse: pregue ou ensine o evangelho, vírgula, se necessário for, use as suas palavras. E a segunda coisa é que o Edwards também disse que Jesus ele pregava aos ouvidos e Jesus pregava aos olhos. Não havia um espaço entre o que Jesus pregava e o que Jesus ensinava, o que Jesus falava. Então, a primeira coisa, Lincoln, a primeira coisa que vai ter que acontecer para esta pessoa ter essa credibilidade, para ter cunho para poder falar desse assunto, é ter uma vida pautável de um testemunho saudável. Ela vai precisar ter um testemunho saudável para ser respeitada, para ter o seu direito de fala, para ter a sua ideia ouvida, seu direito de fala. Uhum. Então, é o primeiro ponto. Então, se você tiver primeiro, é porque isso aí é bom a gente falar, porque nós precisamos sim de uma boa teologia, mas precisamos também de homens e mulheres de oração. Precisamos de homens e mulheres de oração. Então, uma certa feita perguntaram para o Spurgeon qual que era o segredo dele. Ele falou: eu trabalho de joelhos. Glória a Deus. Trabalho de joelhos. Então, esse impacto, ele terá que ser dado por causa da vida oculta que essa pessoa vive com Deus, para que Deus possa apresentá-la e ela ter essa oportunidade de fala. Aí a gente tem que voltar então na preparação. Porque aí, uma vez que ela tiver... Porque, Lincoln, Gabriel, essas oportunidades são mínimas e únicas. Imagine que Deus coloque eu queria ter a oportunidade de falar no Congresso Nacional sobre esse tema. Queridos, não é fácil. Capacidade para isso. Capacidade?
Eu quero que os irmãos e as irmãs entendam aqui, com muita humildade, você pontuou a questão aí de homossexualismo, eu quero pontuar também a questão da preparação, eu quero falar isso com muita humildade. Quando Deus começou a me projetar para os momentos que eu estava agora novos vivendo, eu fui aconselhado por 2 pessoas a melhorar meu português, sim, a melhorar meu vernáculo. Você percebe? Então você vai falar lá para homens que são estudados, mulheres que são estudadas. David, o evangelho é simples. Eu entendo. Mas há quem diga que Pedro pregou onde pregou por causa da capacidade que ele tinha. E Paulo pregou a quem ele pregou. Se você não tiver a capacidade de comunicar o evangelho na linguagem dessas pessoas, de uma forma que elas entendam, vai ser ineficaz. Sem agressividade. Claro que o Espírito Santo... Isso, e transmitir na sua posição. Então, assim, eu queria deixar esse primeiro conselho. A pessoa vai ter que ter uma vida com Deus muito séria, para ela, Deus projetar essa oportunidade para ela. E aí, o que ela crê, o que ela acredita, os pilares, o padrão, vai ser tranquilo de se fazer, tá? Tem que ter essa vida com Deus. Tem que ter. Eu queria só pontuar, só para os irmãos entenderem, para vocês, a gente dar mais uma avançada aqui antes do término. Quando, no velório do Billy Graham, não sei se vocês lembram, o presidente Bush esteve presente na época, né, que era o presidente dos Estados Unidos na época, após o atentado nas Torres Gêmeas. E aí, olha para você ver a seriedade. E aí algumas autoridades falaram e o presidente foi falar na época. E ele disse que quando as Torres Gêmeas foram atingidas, todos os voos foram cancelados, os aeroportos parados. Aí disseram que só uma pessoa no país foi autorizada a voar, Billy Graham. E aí ele disse no velório do Billy Graham que naquele momento de tormenta, a voz do Billy Graham era a voz de Deus trazendo paz para a nação. Já pensou um cara no nível desse, cara? Quem não escuta um cara desse? É extraordinário. Quem não para escutar, né? Como a gente precisa. Extraordinário. É isso. É extraordinário. Gente, nós temos que encerrar aqui em aproximadamente, acho que 4 minutos. Mas antes, Deus, para cumprir uma coisa que a gente falou no nosso Instagram... A gente prometeu. Nós separamos aqui uma pergunta que mandaram pra gente no Tá Na Benção, que é do Adriel Farias. E aí, eu sei que você vai ter capacidade pra isso, pra gente responder rapidinho. Se tiverem mais, a gente pode responder depois, né? Em outro momento. Ele perguntou assim, como a teologia aborda a questão da relação entre a fé e a razão? Como a teologia aborda a questão da fé e a razão? Será que tem como você dar uma pincelada pra gente rapidinho? Adriel? Isso, Adriel Farias. Adriel Farias, parabéns pela pergunta. Eu li um livro uma vez, e eu vou pincelar inicialmente, depois a gente pode fazer mais histórias sobre isso. Com certeza. Tá? Quem sabe uma live, perguntas e respostas. Boa ideia. Esse livro que eu li, o título dele é Pentecostal de Mente e Coração. Então, basicamente, Adriel, nós estamos falando de 2 coisas. Fé, coração. Mente, razão. É aqui a chave para a resposta. Guarde bem isso no seu coração, Adriel, e todos vocês que estão nos acompanhando. Nem tudo que você precisa, cristão, caminhando com Deus, nem tudo que você precisa ver são seus olhos que vão conseguir te mostrar. Por quê? Para nós, os cristãos, a fé são os olhos do coração. A palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, basicamente, a diferença entre fé e razão está aí. Coração e mente. Então, toda vez que você lida com a fé, você está lidando com coração. A sede das emoções, o centro das emoções, né, e não a psique. Então, há quem diga assim, a fé é eu pular no escuro. Não. E pular no escuro é loucura, desespero. A fé é você pular no escuro porque antes algo aconteceu. Deus falou com você. Eu quero que os irmãos entendam, mais uma vez estão aqui 2 expositores da palavra junto comigo, aí de mim, mas só fazendo uma rápida aqui análise, não entenda o que eu estou distorcendo, mas só que estou aplicando ao seu coração, dentro do que o nosso amigo Adriel perguntou. A epígrafe da Bíblia está corretinha. Pedro anda sobre as águas. E a gente ensinou, pregou, Pedro andou sobre as águas.
Pedro andou sobre as águas, mas porque primeiro ele foi sobre a palavra de Jesus. Isso é fé. Glória a Deus. Então ele andou sobre a palavra de Jesus. Primeiro você anda sobre a palavra de Deus. Aí você pode andar na fé. E aí depois Pedro andou sobre as águas. E a razão é aquilo que você pensa para poder fazer. A razão, e aqui a gente finaliza, entra uma diferença entre obedecer e se submeter. A obediência, você calcula o que vai me custar, o que não vai me custar. A submissão não. A diferença de Abraão foi essa. A epígrafe ali também inicia-se dizendo: Abraão obedeceu a Deus. Mas ali a gente entende que Abraão submeteu-se. A palavra submissão é submeter-se à missão, estar debaixo da missão. Então Abraão foi submisso a Deus. E aí, para fechar, a submissão você não importa com as consequências. Você acredita naquilo que Deus te chamou para fazer. Glória a Deus. Deus abençoe. Gente, esse foi o Tá na Benção de hoje. Nós vamos passar para o Davidson dar suas considerações finais, passar as suas redes sociais para vocês. Mas nós gostaríamos de agradecer vocês pelo carinho, pela sua audiência. Obrigado por onde a gente passa, às vezes de longe, de perto, as pessoas dizem: estamos acompanhando, Tá na Benção lá. Pode ser uma pessoa acompanhando, sempre, mas quando fala isso com a gente, dá uma alegria, né, Gabriel? A gente fica tão satisfeito, tão feliz com o Senhor, sabendo que aquilo que a gente está fazendo não está sendo em vão, mas está abençoando alguém, está edificando pessoas, e isso é, assim, de um prazer incalculável e indizível. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, como também se inscrever no nosso canal. E eu quero deixar para o Davidson, onde o pessoal de casa pode te encontrar. Você que é professor de teologia, não sei se você tem algum curso, pode apresentar para o pessoal e a gente encerra. Lincoln, Gabriel, que prazer, muito obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês, com o pessoal que está nos acompanhando. Quero dizer a vocês, minhas redes sociais, o Instagram é Daverson Medeiros, e de fato hoje eu não tenho um curso próprio particular, mas dou aula em algumas escolas, em alguns seminários teológicos. Estamos aí nessa jornada semelhante a vocês, pregando a palavra do Senhor, e precisando, nós estamos aqui à disposição. Minha gratidão a vocês. Amém? Quer considerar, meu filho? Só agradecer, foi um momento maravilhoso, um momento de muito aprendizado. Espero que você seja edificado e guarde esses princípios que foram deixados aqui. A importância da teologia na nossa vida, na vida da igreja que somos nós. Que Deus abençoe. E é isso daí. Pensou em podcast? Pensou em Tá na Siga aí o Tá na Benção aí, hein? Siga o Lincoln, Gabriel. Podcast que tá na boca do povo de Deus. É isso aí. Deus abençoe vocês. Amém.